Luiz Roberto Barroso, de Miami a Brasília no dia 7 de janeiro. Olha só. Você sabe o que aconteceu, né? Ele teve aqui no aeroporto de Miami e foi hostilizado. E aqui, meu amigo, não tem esse negócio. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. A gente, Adriles, tem tanta coisa, cara, é tanta coisa pra gente falar, ainda eu tô no Barroso, né? Foca no Barroso, presidente do Supremo. Bem, então a gente sabe que o Barroso gosta de viajar de avião da FAB, ele gosta de viajar para fora, provavelmente não é em avião da FAB, aqui o avião da FAB é só no território brasileiro, fora ele vai de primeira classe para lead do Dória ou para congressos com empresários bilionários na Inglaterra, né? Empresários bilionários, amigos legais, mas ele justificou esses dias, agora na verdade, né? Ele justificou que ele gasta isso com segurança, né? Os 40 mil reais para acompanhar o Dias Toffoli em um jogo da Champions League foram despesas que são justificadas por conta da agressividade, da hostilidade contra o Supremo Tribunal Federal. E para dar uma canjinha sobre isso, queria chamar o belo, o monstro, o urso que exorciza o espírito do mal da esquerda na cabeça dos jovens e dos idosos também. Paulo Figueiredo, bom dia. O belo é você, né? O belo sem dúvida nenhuma é você, o belo do programa. Agora, o belo sou eu para acabar com essa briga desses marmanjos assim, normativos. Eu sou belo como um quadro de Picasso, retorcido, só feito a olhos iniciados. É isso aí. Os dois são feitos. Eu dou pro gasto. Quer dizer, não dou não sei quem é o gasto. Não sei se o gasto é bonitinho. Ô Marco Antônio, você tá falando aí do Barroso, né? Da corte nababesca, porque no final a gente já tem há um tempinho uma verdadeira... Eu lembro do Collor falando dos marajás do Brasil. Eu lembro do Collor. O Adriles deve lembrar também, que o Adriles é um pouquinho mais velho, lembra do Collor falando dos marajás. E, na verdade, os marajás, eles persistem até hoje, estão no judiciário brasileiro. Né? Em tese, você tem um limite de salários, de quanto vai ganhar cada um, e o ministro ganha o teto do limite. Mas aí você vai somando os penduricalhos todos e os benefícios todos que eles vão se dando, e você vai vendo que esses caras vivem como verdadeiras cortes reais. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender o tamanho da diferença, que as pessoas às vezes pensam, os políticos têm muitos cargos e muitos penduricários, e tudo isso é verdade. O político brasileiro tem muito auxílio isso, auxílio aquilo, verba de gabinete, verba daquilo. Aqui nos Estados Unidos a coisa é um pouquinho mais organizada. Você tem uma verba de gabinete e um salário. O salário que os caras ganham não é sequer um salário... Olha o gato passando. Gato é assim, gato não respeita porra nenhuma. O gato não quer saber se você tá em live. Ele entra aqui. Ontem tinham 3 gatos no estúdio quando eu vi. Então, ele não nos Estados Unidos a coisa é um pouco mais organizada, mas muitas vezes os parlamentares não ganham dinheiro suficiente para. Vou dar um exemplo aqui. Tem deputado nos Estados Unidos, como eles não têm apartamento funcional, tem deputado nos Estados Unidos que mora dentro do gabinete, dorme no sofá-cama, terça, quarta e quinta, para poder voltar para a sua cidade, porque não tem grana. E ainda assim eles reclamam muito. No Brasil, você tem um congresso que custa caro, mas quando você vai comparar com o judiciário, não é nada. Os benefícios que esses caras têm são muitos, e eles vão acumulando funções. A coisa mais comum que você tem aqui, que você tem aí no Brasil, é juiz, que aí ele é cedido, ele ganha pelo STF, aí ele é cedido para o TSE, eu não estou falando só de ministro, não. Ele é cedido para o TSE, aí ele ganha 2 salários, 2 tetos de salário, aí ele ganha mais o auxílio disso, porque ele participa de uma comissão não sei aonde. No final você vai vendo quanto que os caras ganham, é uma baba. Eu me lembro que uma vez eu fui ver um procurador
da PGR que escreveu uma peça contra mim, que eu olhei e falei, mas tá tudo errado, o cara disse que eu moro em Nova York, tá tudo errado, o cara não verificou as informações mais básicas. Quanto é que ganha esse sujeito? O cara ganhava 95 mil reais por mês. Eu falei, pô, mas e o teto? Ah, não, o teto é o teto, mas veja bem, pro judiciário, o teto não é bem teto, porque tem as exceções que eles decidem para si mesmos. E, no final das contas, para a circulação desses caras, eles contrataram um verdadeiro exército particular, uma guarda pretoriana de proteção deles. Porque, uma vez que... o Barroso dizendo, não, é porque os ataques ao STF, etc, etc. Olha, ninguém até agora ameaçou a integridade física de nenhum ministro. O que teve, e isso é verdade, né? O que teve foi um militante da esquerda esfaqueando o Bolsonaro. Agora, ninguém nunca atentou à integridade física de nenhum ministro. Quando, inclusive, o Alexandre de Moraes partiu para cima de um cara aqui nos Estados Unidos, em Nova York, e o cara saiu, o cara recuou em Nova York. Uma pena que tenha recuado, mas porque, né, se alguém vem para você tem um dever. Em Nova York você tem um negócio chamado duty to retreat, você é obrigado a recuar. Estado de frouxo, né? Aqui na Flórida não tem. Aqui na Flórida é o stand your ground. Se alguém vier para cima de você, você tem o direito de stand your ground, manter a sua posição. Mas o meu ponto todo nessa história é: os caras vivem uma vida nababesca, completamente desconectada da realidade, frequentam só os restaurantes mais caros. Você tem muitas vezes os familiares aí com os seus escritórios de advocacia, e aí não dá para dizer para onde esse dinheiro vai se os ministros não se beneficiam de forma nenhuma. Seria uma boa coisa para ser investigado. E, em vez dos caras culparem a animosidade que a população sente em relação a eles, a revolta que a população sente em relação a eles, em vez dos caras culparem a própria conduta, os caras utilizam isso como recurso para aumentar o séquito lá, a guarda pretoriana deles. Então, no final das contas, o que o Barroso está dizendo é: a culpa é de vocês. A culpa é de vocês que a população me odeia. A culpa é de vocês que eu não me sinto seguro, que eu não consigo ir na rua tomar um café. A culpa é de vocês de eu não conseguir ir à padaria. E eu sempre conto, o Marco, da minha experiência pessoal. O meu avô, ele andava pelo Rio de Janeiro como a gente tinha segurança presidencial ali, dois caras, não era grande coisa, 2 caras no máximo. E meu avô ia no banco, ia almoçar, ia em todos os lugares, e a população vinha falar com ele, sempre vinha o presidente Figueiredo, sempre muito, muito, muito carinho, com um carinho enorme. Então, ele não precisava de uma guarda pretoriana de 10 seguranças, ele não precisava ficar viajando de... Por quê? Porque o povo reconhecia o último presidente da ditadura, né? Tirando os jornalistas da Globo, o povo reconhecia ele como um homem promo, um homem honesto, podia não concordar, mas um homem digno. E esses caras não são vistos como pessoas dignas. E por isso eles sofrem o que sofrem. É impressionante como você está falando, e como isso está incrustado no subconsciente da gente, a gente nem percebe. Você, sem querer, você está comparando um ministro do STF a um ex-presidente da República. Ou seja, você, sem querer, está colocando o ministro do STF no lugar de um político que deveria dar satisfações ao público. Para esses caras não se sentirem ameaçados, bastaria ninguém saber o nome deles, que é o que deveria acontecer no Brasil. E, Adriles, está nos autos. Concordo, eu duvido que nos Estados Unidos todo mundo saiba o nome dos 9 juízes da Suprema Corte Americana, como sabem os 11 ministros aqui do Supremo Tribunal Federal, que atuam como ativistas políticos. E a gente, sem querer, a gente fala deles, a gente é obrigado a falar, porque eles se colocam como ativistas políticos exatamente nesse sentido. Não é para você querer interpelar o ministro na rua, não é nem você saber quem é o ministro. Ele tem que julgar as ações dele de maneira discreta e se manifestar exclusivamente nos autos. Mas no Brasil se colocou o ministro como se fosse um ativista político. E aí veio o Barroso e diz: não, a gente é julgado politicamente. É porque vocês se colocam como políticos que não são, que não receberam voto e não representam a população em nenhuma medida. Você tem razão. E eu falei uma coisa errada até. Tem voo internacional, sim, no meio de tudo isso. A STF solicitou aeronave para transportar o presidente Luiz Roberto Barroso de Miami a Brasília no dia 7 de janeiro. Olha só. Você sabe o que aconteceu, né? Ele teve aqui no aeroporto de Miami,
E foi hostilizado. E aqui, meu amigo, não tem esse negócio. Aqui, a primeira emenda, você pode olhar o presidente, pode olhar o Chief Justice da Suprema Corte e olhar e falar, vá tomar no meio do seu... E você pode falar o que você quiser. Você só não pode ameaçá-lo de forma crível, do tipo, eu vou te fazer não sei o quê. Mal iminente, né? Ameaça iminente, de dano iminente. De dano iminente e factível, porque não adianta você dizer, eu vou explodir Nova York. Não, tudo bem. Como que você vai explodir Nova York? Eu vou te jogar no espaço. Exato. Então, não eu gostaria que ameaças subjetivas ao ministro Alexandre de Moraes, como acontecem, não. Eu posso... Adriles, eu preciso... Eu gostaria que você apanhasse. Pode? Eu gostaria que você... Pode. É isso. A gente tem um convidado especialíssimo, um cara que eu respeito demais, que tem toda a nossa solidariedade também. Escuto sempre, óbvio, né? Para mim é uma referência incrível de opinião, de coragem. Rodrigo Constantino, que alegria te ver de novo na área. Tudo bem com você, meu amigo? Saudade. Fala, Marco. Fala, Adriles, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês no Fio Diário. Consta, a gente tem mais uma informação aqui que ainda envolve o Barroso, que eu queria colocar para você. O Barroso, ele deu uma declaração falando que o Judiciário já mandou, sabe quanto para o Rio Grande do Sul? 180 milhões de reais. Aí, vamos juntar isso com esse negócio da FAB, que ele fez 50... Quantas viagens ele fez? 59 viagens com o avião da FAB já? Olha só que loucura. E o cara, o Adriles estava falando, né? Postura presidenciável, postura de presidente do Brasil, postura de político. Não, é incrível isso. Eles querem o melhor dos dois mundos, né, Consta? Eles não tiveram voto e eles querem exercer a política sem crítica da população. É maravilhoso isso, né? Democracia de gabinete, né? Democracia relativa e sem povo. É curioso que eu estava ouvindo vocês falarem, peguei o final aí da questão, o Paulo lembrando da primeira emenda aqui, o que você pode falar em relação a um justice. Eu quero lembrar que não faz muito tempo o Brett Kavanaugh sofreu uma ameaça crível. O sujeito foi pego com uma arma, indo na direção da casa particular dele, que ele descobriu o endereço, né? E o cara foi preso. Mesmo assim, foi por conta da decisão, se eu não me engano, de aborto e tudo mais. Mesmo assim, os justices da Suprema Corte Americana não andam cheios de segurança para cá e para lá, e eles sofrem ameaças críveis, né? O que o Brasil Toffoli quer, aí ver Champions League em Londres, em camarote de empresário, com segurança pago do nosso bolso, circular por Nova York com Réveillon, com segurança pago do nosso bolso. O que eles querem é a nova casta. Eles querem a vida de nababos, de magnatas, de estrelas de Hollywood, sem ter que passar por esse esforço todo, né? Sem ter que criar riqueza ou fama, né? Eles querem o poder e a vida da riqueza da minúscula minoria que detém esse tipo de estilo de vida, né? Mas eles querem fazer isso em esquemas, em atalhos, né? Você é indicado, como no caso do Toffoli, o sujeito era advogado do Dirceu, do PT, bomba em 2 tentativas de prova para a magistratura, é indicado pelo Lula num congresso que vai sabatiná-lo sob mensalão e petrolão, e ele entra no Supremo Tribunal Federal e leva essa vida de lagostas, seguranças e a criação de um inquérito do fim do mundo ilegal, que ele que criou, nunca podemos esquecer isso, e deu no dedaço para a relatoria do companheiro tucano Alexandre de Moraes. Então, é tudo um grande esquema, né? É tudo um grande esquema, não há nenhum apreço pelo Estado de Direito, nem mesmo pela imagem de seriedade que eles deveriam buscar, né? Não são juízes, que no Brasil não precisa. Então, assim, é tudo tão esculhambado, mas tão esculhambado, que eu e Paulo temos dificuldade de explicar. O Paulo está tendo, aliás, um belo caminho aí de peregrinação por entrevistas e tudo para explicar o Brasil, mas a gente percebe, até com algum desconforto, né, a cara de espanto dos entrevistadores. E isso é porque ele não tem tempo de falar tudo. Ele vai lá e mostra a ponta do iceberg e os caras não acreditam. Falam, peraí, isso é sério? E é o que acontece no Brasil, né, Marco? Então, é tudo muito, muito preocupante. A gente sabe que até transformar isso aí num país sério vai levar muito tempo, tem muito trabalho pela frente.
E esses ministros do Supremo hoje eu reputo como os maiores obstáculos a isso. Eles são os principais responsáveis pela situação esculhambada do nosso país. Eles recolocaram o ladrão na cena do crime, como diria Alckmin, e se gabam disso. Nós derrotamos o bolsonarismo. Você está aí graças a nós, não esqueça, e por aí vai, né? Eles dão entrevistas, eu achei até engraçado e comovente quase, o Financial Times outro dia dizer que tinha uma rara entrevista com o Barroso, rara naquele dia em Londres. Aí tudo bem, eu concordo, porque em condições normais ele dá 30 entrevistas por dia. Então eles não param de falar, não há nenhuma discrição, como a Adriles estava cobrando, né, de se manifestar nos autos. É esculhambado, perderam o pudor, seriedade nunca tiveram. Quem conhece as histórias de Portugal, do Gilmar Mendes, da universidade, sabe disso, vem de longa data. Mas eles perderam o pudor. Eles não se importam mais em escancarar o que são. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com aplicativo em português. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.